Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Chegamos já à lição de número 12. Tem sido realmente um privilégio estudarmos temas do Evangelho de João, esse livro que eu gosto muito. Espero aí estar, de alguma maneira, auxiliando você a gostar também cada vez mais desse livro, mas, acima de tudo, conhecer cada vez mais a Jesus. Conhecer cada vez mais as verdades de Deus, mas não apenas conhecer, colocar em prática esses ensinamentos da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em sua vida. Nós chegamos à lição de número 12, que traz como título A Hora da Glória, a Cruz e a Ressurreição. Precisamos lembrarmos aqui que vale a pena você assistir às lições anteriores, para você entender ali um pouquinho do contexto histórico, do contexto geográfico, compreender um pouquinho mais a respeito aqui das palavras de João e por que João ele escreve um pouco diferente dos outros evangelhos. E ele frisa aqui a importância de entendermos quem é Jesus, a importância de compreendermos que só seremos salvos por intermédio da graça. E essa graça ela vem através do sacrifício do Filho de Deus, do sacrifício de Cristo Jesus. A importância de entendermos, se não aceitarmos essa graça, não há oportunidade, não há outra maneira de realmente nós sermos salvos, pois nós somos salvos unicamente pela graça que vem através do sacrifício perfeito, do plano da salvação, do plano da redenção. Amém? O verso para memorizar dessa semana está ali em João capítulo 18, no verso 37, que diz assim: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A lição dessa semana, então, ela vai trazer alguns personagens dentro da história e um contraste também entre esses personagens dentro da história aqui de Jesus. Aqui estamos agora ali no capítulo 18, 17, 18, 19, 20, aqui chegando já ao findar do Evangelho de João e vai relatar agora esse momento da cruz, mas trazendo também a importância de entendermos que a cruz ela também é um ato de glorificação. Como assim, pastor? João aqui apresenta claramente que a cruz como a hora ali da glorificação, ou seja, a cruz era assim uma morte terrível, humilhante, a pior daquela época, a pior daquele contexto, mas ao mesmo tempo a cruz de Cristo, a morte na cruz, também foi um momento de glória, um momento ali de entronização. E por isso então a cruz, João aqui apresenta a cruz como a hora da glorificação. Isso aqui é muito importante nós entendermos. A parte de domingo, o que é a verdade? Aqui então há um diálogo de Jesus com Pilatos, e a lição de domingo e a lição de segunda-feira vem trazendo então sobre esse diálogo. E esse diálogo então nós podemos aplicar algumas coisas para a nossa vida e isso é muito interessante, é muito importante. Era uma sexta-feira agora pela manhã, Pilatos ali percebe ao olhar para Jesus, e Ellen White, inspirada por Deus, ela fala sobre isso. Ao olhar para Jesus, Pilatos percebe que realmente Jesus era alguém diferente, que realmente Jesus era alguém digno de honra. Havia no rosto de Jesus um semblante de bondade, de amor, que realmente impactou Pilatos. E por esse motivo, então, você percebe que Pilatos, ele tenta de alguma maneira, não de todas as maneiras, mas de alguma maneira tentar libertar Jesus. E ali em João capítulo 18, no verso 33 ao 38, surge então aquela pergunta, és tu o rei dos judeus? Então havia ali, na verdade, uma afirmação, por mais que ainda não completa, Pilatos ainda não compreendia realmente tudo a respeito de Jesus, mas ele estava ali realmente percebendo que Jesus realmente deveria ser o rei dos judeus. E por isso então surge essa pergunta. Eles estavam ali no pretório, que é onde fica ali o pretor, como se for a prefeitura, e dentro deste contexto então surge essa pergunta, e Jesus então ele mostra que sim, ele é rei,
mas o seu reino não era deste mundo. Amém? Jesus ele mostra claramente para Pilatos que realmente Jesus era o prometido. E aqui dentro deste contexto, então, que surge uma outra pergunta. E essa pergunta realmente ela é muito interessante, que está ali em João capítulo 18, no verso 36. E a pergunta então de Pilatos foi: o que é a verdade? Essa pergunta muitas vezes é a dúvida que existe na mente de muitas pessoas, porque cada vez menos nós estudamos a palavra de Deus. E por não estudarmos a palavra de Deus, cada vez mais nós somos sediados pelas verdades do mundo, sem realmente entender qual é a verdade de Deus. Por isso, a primeira dica é que você possa realmente estudar a palavra de Deus, colocar em prática os ensinamentos dela em sua vida. Dentro deste contexto, então, surge essa pergunta, o que é a verdade? E aqui há algo que nós podemos aplicar para a nossa vida também hoje. Ao fazer essa pergunta, Pilatos então percebe ali um alvoroço, uma bagunça, uma confusão. E dentro deste contexto, Pilatos ele dá as costas para Jesus e não ouve a resposta de Jesus, que possivelmente seria: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pilatos decide virar as costas e ir em direção então à multidão que estava ali fazendo um alvoroço. O que nós podemos aplicar para nós dentro deste contexto é que muitas vezes nós também fazemos o mesmo. Nós queremos saber o que é a verdade, mas muitas vezes, ao começar a descobrir o que é a verdade, nós viramos as costas para a verdade, porque optamos por seguir as coisas deste mundo ao invés de seguirmos realmente a verdade. Que você possa entender que vale a pena seguir a verdade, porque se eu seguir a verdade, que é Jesus, um dia eu terei vida eterna ao lado dele. Amém? Deus possa te abençoar a compreender esse ponto. A parte de segunda-feira, eis o homem, dentro agora de João capítulo 18, no verso 38, também capítulo 19, verso 5, Pilatos então ele tenta de certa maneira agradar a todos e ele tenta ali de certa maneira libertar Jesus. E ele usa então ali o contexto de soltar alguém na época de Páscoa, soltar ali um criminoso e que fosse ali a escolha deles. E Pilatos então tem a estratégia de trazer o pior de todos os criminosos, que era Barrabás. E ao fazer isso, então Pilatos entendia que eles iriam optar por soltar Jesus, ao invés de soltar Barrabás, e assim ele agradaria a todos. Porém, o que Pilatos não estava querendo aceitar é que, na verdade, ali estava o Filho de Deus, que teria que ser morto pelo nosso pecado. E ali agora aquele povo, aquela multidão, começa a gritar: solte Barrabás. E ali Pilatos fica perplexo, por não entender como pode eles optarem por soltar um criminoso, ao invés de soltar realmente aquele homem bondoso, aquele homem que era realmente digno de honra, aquele semblante que mostrava realmente amor. E dentro deste contexto, então, Pilatos ali, ele solta Barrabás e condena a Jesus. Pilatos poderia não fazer parte desses que irão perder a salvação, que perderam a salvação, que não irão poder ter a vida eterna, se Pilatos realmente soltasse a Jesus e não condenasse a Jesus. Porém, infelizmente, Pilatos também fez parte dentro deste processo. Ele não é aquele que entrega Jesus, mas ele é aquele que aceita por não querer perder poder. Ele opta por perder a salvação e entregar o sangue inocente de Jesus para morrer na cruz do Calvário. Aqui é algo que podemos aplicar também para cada um de nós. Algo muito importante. Quantos de nós hoje também conhecemos a respeito de Jesus, entendemos quem é Jesus, conhecemos a verdade, mas optamos por seguir a Barrabás? Quantos de nós estamos seguindo o Barrabás da vida atual de hoje? E há inúmeros Barrabás, há inúmeras coisas
que nos afastam de Deus e, por consequência, estamos colocando coisas do mundo acima de Deus, ao invés de termos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que possamos não fazer como Pilatos, possamos realmente colocar Jesus acima de tudo e de todos. Não importa o que venhamos a perder, o que importa é ter Deus em primeiro lugar e um dia poder ter vida eterna ao lado dele. Amém? A parte de terça-feira está consumado. Essa parte aqui é muito importante porque João é quem traz essa expressão tetelestai, e essa é uma expressão aqui muito importante dentro aqui do contexto de João capítulo 19, no versículo 28 ao verso 30. Mas antes mesmo, no verso 25 ao verso 27, há algo aqui que vale a pena também você frisar aí na sua unidade de escola sabatina. Eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Aqui um episódio muito importante, onde Jesus aqui, ele está olhando para Maria. Maria já não tinha mais o seu esposo José, que já havia sido morto. Maria agora não teria mais o seu filho. E Maria agora, dentro de um contexto daquela época, era uma mulher viúva e ainda sem filho, ou seja, Maria possivelmente iria ter que mendigar o pão nas saídas da cidade. E por esse motivo, então, Jesus, como um filho que ama sua mãe, ele se preocupa com sua mãe, ele olha para João e diz: ei, João, eis aí sua mãe. Ele olha então para Maria e diz: eis, Maria, eis aí o seu filho. E ali dentro deste contexto, é como se Jesus estivesse solicitando para João: João, cuide da minha mãe. É interessante isso, né? Porque aqui nós podemos tirar duas lições grandiosas. A primeira delas, essa lição de amor de um filho para com uma mãe que não o abandona e que está ali até o último momento aos pés da cruz, vendo o sofrimento do filho, chorando por ele, mas não o abandona. Amém? Então você vê o amor de uma mãe para com o filho e também de um filho para com uma mãe. E é dentro deste contexto, após isso, então, Jesus ele clama tetelestai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: está consumado. O plano de resgate da humanidade estava agora consumado. E é interessante nós frisarmos que essa expressão tetelestai, na verdade, ela é um grito de vitória. Não necessariamente de dor, mas um grito de vitória, porque Jesus ali ele morre, porque logo após dizer tetelestai, ele entrega o seu espírito. Jesus ele morre, mas ele morre vitorioso, porque ele sabia que ele venceria e ele ressuscitaria na manhã do terceiro dia. Um grito de vitória. Quantos de nós também damos esse grito de vitória, enfrentando as coisas do mundo e realmente colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? A parte de quarta-feira, o túmulo vazio, aqui é o maior argumento para testemunhar que Cristo realmente vive. Pedro e João ali, após Maria Madalena ir até Jesus, os apóstolos, ir até o túmulo primeiramente, ver que o túmulo estava vazio, vai então até os apóstolos para dizer que o túmulo estava vazio. João então sai correndo mais rápido que Pedro, chega, não entra. Pedro chega logo depois, entra no túmulo, e aí João entra e percebe ao olhar um pequeno pano dobrado, que era um pano que estava no rosto de Jesus, e percebe que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado. E aqui há algo muito interessante dentro desse episódio, porque ali você percebe que João, ele creu. O discípulo do amor creu. E nós também temos que crer na morte de Cristo, mas também na ressurreição, na ida dele ao céu e na promessa que ele em breve vai voltar para nos buscar. Amém? A parte de quinta-feira, Jesus e Maria. Aqui Maria achava ali que haviam roubado ali o corpo de Jesus, e ali aparecem então os anjos: mulher, por que choras? E depois o próprio Jesus aparece para ela também e diz: por que choras? E aqui há algo muito importante. Primeiramente, a história de Maria. Da mesma maneira, a história de Pilatos. E você percebe agora um contraste entre Maria e Pilatos. Maria também era alguém que antes havia sido terrível,
que havia feito coisas terríveis, mas que havia encontrado a verdade e aceitado essa verdade, mas não apenas com palavras, mas com ações. E por isso ela está ali para cuidar, ela está ali aos pés da cruz antes da morte de Jesus, ela está ali no túmulo agora para terminar ali o contexto da preparação do túmulo, já que no sábado não puderam fazer. E Maria está ali agora chorando amargamente porque o túmulo estava vazio. Maria não havia entendido, Maria havia compreendido que haviam roubado o corpo de Jesus. E dentro deste contexto ela está chorando amargamente. Quantos de nós também choramos amargamente pelas tristezas que acontecem neste mundo? E aqui dentro deste contexto, Jesus a chama pelo nome, Maria. Da mesma maneira, Jesus nos chama pelo nosso nome. Paulo, João, Luiz, Victor, Patrícia, Paula, Gislaine. Qual é o seu nome? Jesus o chama também pelo seu nome e diz: por que choras? É certo que ainda teremos aflições neste mundo, mas também é certo que aquele que venceu a morte e ressuscitou na manhã do terceiro dia, prometeu que vai voltar. E lá em Apocalipse 21 ele diz: não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Termino aqui com a parte de sexta-feira. Ellen White, escrevendo no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz: quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio. A consciência e o dever apontam um caminho e o interesse egoísta indica outro. Falando de Pilatos, ela diz: quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio. Que você não venha sacrificar o princípio, que você não venha sacrificar as verdades e que você possa hoje, de uma vez por todas, colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.